Olá, a paz de Cristo Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Barbosa. Com alegria eu me dirijo a você e a sua família nesse momento e quero deixar uma palavra de reflexão para a vossa meditação nessa noite. O texto que Deus tocou em meu coração se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o verso de número 18, que diz assim: E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Nós estamos diante de um grande desafio nesses últimos dias, nesses últimos tempos. O desafio de ser família dentro desse contexto atual. Um contexto sombrio, um contexto obscuro, um contexto de muita dor, de muitas perdas, um contexto de muitas pressões no âmbito emocional, físico e espiritual. E a pergunta que nos vem é: como vencer o desafio de ser família dentro de uma realidade como essa? É óbvio que não existe uma receita de bolo. É óbvio que não existe um passo a passo, um método que seja eficaz, que alguém possa receitar a uma outra pessoa. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que tem conteúdo bíblico que é revelação de Deus para nós. E quando eu olho para esse texto, a esse versículo, eu percebo que o apóstolo Paulo ele está falando isso para o seu público daquele momento, os crentes de Éfeso, dentro de um contexto. E se nós pegarmos esse verso e lermos esse verso dentro de um contexto, nós vamos entender uma coisa muito importante. O que contribui, o que colabora para nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Porque talvez esse seja um meio de nós vencermos o desafio de ser uma família, de viver em família dentro desse contexto, dentro dessa realidade. O ser cheio do Espírito Santo. Aí quando nós olhamos o contexto desse único verso, se você regredir ao capítulo 4 e depois se você avançar ao capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai estar falando para esse público sobre a vida cristã, a prática cristã em desenvolvimento. Aí quando nós lemos o contexto, regredindo ao 4, avançando ao 6, que existe algumas características de quem é cheio do Espírito Santo. Não há possibilidade de ser cheio do Espírito Santo se a esposa não se submete ao seu marido. Não há possibilidade de ser cheio do Espírito Santo no entendimento paulino se o marido não amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não existe a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo se os jovens não honrarem aos seus pais, se os filhos não derem a honra aos seus pais, cumprindo o mandamento com promessa do Senhor. Não há possibilidade, meio de ser cheio do Espírito Santo se os servos não obedecerem aos seus senhores. Não há possibilidade de ser cheio do Espírito Santo se os senhores não tratarem bem os seus servos. Então perceba que o apóstolo Paulo ele desenvolve um raciocínio em que existem algumas formas de nós chegarmos a esse enchimento, a esse transbordar do Espírito. Se o selo do Espírito é uma iniciação definitiva da vida cristã, o enchimento do Espírito ele deve ser buscado continuamente. E eu entendo que quando nós enchemos a nossa vida de uma determinada coisa, outras coisas vão deixando de fazer parte dela. Então eu tenho certeza, pela autoridade da palavra, de que se eu me encher do Espírito, a raiz de amargura vai sair de dentro de mim. Se eu me encher do Espírito, a falta de perdão vai me deixar. Se eu me encher do Espírito, aquela tristeza profunda que vai se tornando melancolia
depressão, ela vai regredir, terá que ceder na minha vida, porque a minha vida está cheia do Espírito Santo. Eu entendo que se eu me encher de Deus, do Espírito Santo de Deus, o ódio não tem lugar na minha vida. Eu entendo que se eu me encher do Espírito Santo de Deus, o desejo agressivo, ele não vai tomar conta de mim. Essa vontade de agredir fisicamente, com ofensas, verbalmente, isso não vai fazer parte da minha vida, da minha realidade. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, eu tento compreender as pessoas que estão à minha volta. Cheio do Espírito Santo, eu vou olhar com carinho para quem divide o espaço geográfico do lar comigo e compartilha comigo as emoções. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu entendo que eu devo estender a mão. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, o egoísmo não toma conta de mim. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu entendo que Deus me usa para consolar. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu entendo que Deus faz da minha vida um canal de bênção, a fim de trazer esperança a quem não tem mais essa esperança. Eu entendo que cheio do Espírito Santo, o meu casamento é restaurado. Eu entendo que cheio do Espírito Santo, pais e filhos voltam a conviver em harmonia, aleluias. Eu entendo que cheio do Espírito Santo, as possibilidades de restauração, de renovo, de mudança, de transformações impactantes, elas são mais reais na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos cheios de Deus. Cheios de Deus, a malícia vai sendo retirada de nós. Cheios de Deus, aqueles desejos compulsivos por pornografia, obscenidade, lascívia, não encontram mais lugar em nós, em nossas mentes, em nossos corações. Cheios do Espírito Santo, eu entendo que eu devo liberar amor. Amor para a esposa, amor para o filho, amor para um parente, amor para um irmão, amor para os amigos. Por quê? Porque a minha vida está transbordante do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou consolado e eu tenho maiores possibilidades de aproximar pessoas de Deus que precisam desse consolo. Cheio do Espírito Santo, eu tenho novidade de vida. Encha-se do Espírito Santo nesse momento. Não busque outras coisas como prioridade. Não perca seu tempo, muitas vezes, entrando em questões, em redes sociais que não vão trazer paz para sua mente, para o seu coração. Dá um tempo, mas não dê um tempo de se encher do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que haverão milagres dentro do seu lar, porque você e a sua família estão tendo um entendimento agora que se encher do Espírito Santo de Deus, que é uma tarefa nossa, depende da nossa busca, vai proporcionar sinais e maravilhas de restauração, de renovo dentro da nossa casa. Ser cheio do Espírito Santo é uma ferramenta poderosa para suportar as pressões físicas, emocionais e espirituais desses dias. Enche o seu lar do Espírito Santo de Deus. Enche o seu casamento da ação do Espírito Santo de Deus. Enche a sua vida com busca, com consagração do Espírito Santo de Deus. Busque isso, se consagre nesse sentido. Entenda que de posse dessa ferramenta maravilhosa, de posse dessa dádiva incrível, coisas maravilhosas e incríveis também acontecerão na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro restauração para o seu casamento em nome de Jesus.
Eu declaro renovação de alianças no matrimônio, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus uma nova realidade de amor, de afeto e de carinho na realidade da sua vida conjugal, na convivência com os seus filhos, em nome de Jesus, a partir do momento do transbordar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossas casas, no meio de nossa família, em nome de Jesus, eu declaro a mudança pelo enchimento do Espírito Santo, porque quem não tinha paciência passará a ter, quem não tinha mais atitudes de carinho, de afeto, tornarão a ter, se nunca tiveram, terão pela primeira vez, em nome de Jesus. Perdão será concedido, perdão será liberado, porque tem gente nesse momento se enchendo do Espírito Santo de Deus e tudo que não é de procedência divina vai batendo em retirada nessa hora, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus possa tomar o lugar, para que Deus seja entronizado em vidas transbordantes em nome de Jesus. E ao transbordar a sua casa, quando você se encher do Espírito Santo, o espaço da sua casa, o espaço do seu coração, o espaço da sua mente será pouco, porque vai transbordar. E a partir do momento do seu enchimento, Deus vai estar usando você. Você crê? Deus vai estar usando a sua família para encher e impactar outras pessoas também, porque o seu testemunho de enchimento do Espírito Santo será impactante, será envolvente e vai aquecer corações, vai tomar mentes, vai tomar vida, e essas vidas também receberão renovo da parte de Deus, e novos lares, assim como o seu, viverão em harmonia, viverão em amor, viverão em carinho, viverão em afeto, viverão em fidelidade, porque cheios do Espírito Santo não há deslealdade, cheios do Espírito Santo não há traição, cheios do Espírito Santo não há necessidade de aventuras insanas, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus anda na retidão que o Senhor propõe, opta pelos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus é chegada essa hora, em nome de Jesus é chegado esse tempo do transbordar do Espírito Santo, do renovo de Deus para a minha e para a sua vida. Seja impactado agora pelo enchimento do Espírito de Deus, só depende de você. Chama pelo Senhor: Senhor, encha minha vida. Eu não quero o vinho ou o símbolo de qualquer outra coisa que me tira a estabilidade, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, para que não haja dissensão, dissolução, discórdia, agressão, ofensas, frieza, indiferença dentro do meu lar, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, para que tudo aquilo que é do mover do Espírito, é divino, é sagrado, inunde o meu lar e traga nova vida, vida com abundância e transformação para a minha casa. Opte nesse tempo por ser cheio do Espírito Santo e viva a novidade de Deus, suportando esse tempo, suportando essas mazelas, superando todos os obstáculos desses dias e crescendo cada vez mais na presença do Senhor. Como ser família, como vencer o desafio de ser família nesse tempo? Eu acho que uma possibilidade maravilhosa é nos enchermos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.